Segunda de Pedro, capítulo 3. Pedro escreve assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procure despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio o mundo, ou veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Mas antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos nesta noite sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, é a acrópole da esperança cristã. A segunda vinda de Cristo é certamente o pináculo de todas as doutrinas cristãs. A segunda vinda de Cristo é a consumação da história. A vinda de Cristo vai ser o último e o mais retumbante capítulo da história da humanidade. Esta verdade, ela está fartamente documentada nas Escrituras. No Velho Testamento, há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda de Cristo. No Novo Testamento, todos os livros tratam desta gloriosa doutrina, exceto Filemão, 2ª e 3ª de João. Todos os demais livros do Novo Testamento reverberam esta verdade gloriosa. Portanto, é muito importante entender que Jesus voltará. E como Ele voltará? Primeiro, Ele voltará pessoalmente. Lá em Atos
Capítulo 1, verso 9 a 11, quando os discípulos estavam olhando para as alturas, diante da ascensão do Senhor Jesus Cristo, o anjo aparece e pergunta para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vi subir, voltará, descerá entre nuvens, do mesmo jeito, ele não mandará um arauto, ele pessoalmente virá, será uma vinda pessoal. Mas a Bíblia diz que a sua vinda será também visível. Diz Apocalipse 1,7, que todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, será uma vinda notória, pública, absolutamente irrefutável. Mas em terceiro lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo será audível, vai ser ao soar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele descerá dos céus com grande glória e poder, no séquito dos anjos e dos remidos, que virão com ele em glória. Isso vai ser não só notório, mas audivelmente notório. Mas ainda em quarto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina. Diz o apóstolo Paulo, que vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos, vai ser, diz o Senhor Jesus Cristo, como um relâmpago que risca os céus, do oriente para o ocidente, vai ser com esta rapidez, que o Filho do Homem descerá dos céus com grande glória e poder. Mas ainda, em quinto lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo será inesperada, vai ser como ladrão de noite. Não vai ser um dia óbvio, vai ser um dia comum, como qualquer outro dia, e ele virá inesperadamente, quando os homens não estão aguardando e esperando que ele volte. Sexto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será também inescapável. É como uma mulher grávida, que precisa dar à luz, e desta mesma maneira que uma mulher grávida vai dar à luz, inescapavelmente o Senhor Jesus Cristo virá, e virá para buscar a sua igreja, para reinar com ela para sempre e sempre e sempre. Sétimo e último lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será vitoriosa e gloriosa. Ele virá em glória, ele vai se assentar no seu trono, ele vai julgar as nações, e ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai entregar o reino ao Deus o Pai, para que ele seja tudo em todos. E então haverá novos céus e nova terra, e nós estaremos com ele, reinaremos com ele para sempre e sempre e sempre. Esta doutrina gloriosa, irmãos amados, entretanto, é uma doutrina que tem sido atacada frontalmente pelos ímpios, porque eles não gostam dessa doutrina, eles não gostam desta verdade, porque esta verdade diz que a história não está nas mãos dos homens, nem dos poderosos, nem dos sábios, nem dos cientistas. A rédea da história, ou as rédeas da história, o volante da história está nas mãos do Senhor, e é Ele quem vai consumar a história, e Ele quem vai julgar as nações.